Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso Indie Hubcast, informação e inteligência para empreender e crescer. Eu sou Fabrício Della Maggiore. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Estamos aqui hoje muito bem acompanhados de três grandes convidados para falar sobre o tema inteligência artificial e novas tecnologias. É, a gente começa aqui fazendo alguns importantes agradecimentos. O primeiro é agradecer à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a nossa mantenedora aqui em relação à produção desses conteúdos para você. Agradecer o nosso presidente Josué Gomes, agradecer também ao Roger Apolinário, nosso diretor titular do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, e agradecer também aqui o Renan Franceschini, nosso diretor do comitê também, que me acompanha nessa jornada do dia de hoje. Muito bem. Vou apresentar aqui os nossos ilustres convidados do dia de hoje. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Luciana. Vou fazer aqui uma pequena leitura a respeito da biografia dos nossos participantes do dia de hoje. Vamos começar pela Luciana. A Luciana é apaixonada por tecnologia e inovação, atualmente está atuando como Technology Enabling Leader na Bayer. Com um MBA em gerência de projetos e uma formação em propaganda e marketing, ela combina criatividade e estratégia para impulsionar a transformação digital. Luciana colidera iniciativas de inteligência artificial, implementando provas de conceito em IA generativa. Sempre em busca de novas tendências, ela acredita que a colaboração é a chave para o sucesso e adora explorar soluções inovadoras que agregam valor às organizações. Quando não está desbravando o mundo digital, você pode encontrar a Luciana compartilhando suas experiências em eventos de tecnologia. Luciana, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua participação aqui no Indie Hubcast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Legal, muito bom. E ao lado da Luciana, o Thiago Morelli fundou a Zaya, plataforma no-code para a criação e gestão de funcionários de inteligência artificial. Uau! E a Enablers, empresa que implementa soluções de inteligência artificial para grandes corporações como Bayer, Porto, Vibra Energia e Eurofarma. E cria startups disruptivas como a própria Zaya. Além disso, é professor convidado da FGV e professor da Startse, e abrindo um parênteses meu aqui, por conta própria, uma pessoa a quem eu assisti um evento na Fiesp e aprendi horrores. Seja muito bem-vindo, Thiago. Eu que agradeço, baita honra estar aqui com vocês. E o meu co-host, nosso diretor prodígio do Comitê de Jovens Empreendedores, Renan Franceschini, ingressou no universo do empreendedorismo dentro da universidade, espaço onde se apaixonou pelo poder de transformação que é a educação, combinada com uma dose de inconformismo, tem de gerar um impacto no mundo dos negócios. Desde então, participa de movimentos que fomentem a educação empreendedora e um Brasil mais competitivo, como o Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp e o Conselho Nacional de Jovens Empresários, o CONAGE. Além disso, é cofundador do Soccer Station, espaço interativo e tecnológico de futebol, que é pioneiro no uso de tecnologia para criar experiências inesquecíveis com o esporte mais amado do país. Renan, seja muito bem-vindo. Obrigado, privilégio demais estar aqui com vocês e acho que o papo vai ser muito bom hoje. Legal, muito bem. Eu sou Fabrício Della Maggiore, diretor titular adjunto do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, e eu quero começar esse sensacional bate-papo, qual eu estou muito curioso, fazendo uma pergunta aqui geral para os nossos convidados. Como é que eu começo na inteligência artificial? Eu acho que essa deve ser uma dúvida de 8 em cada 10 dos nossos espectadores aí na nossa plataforma. Vamos lá, quer começar, Luciana? Pode ser. A minha dica para quem quer começar com inteligência artificial é ser curioso, né? E deixar a criatividade fluir, né? Porque a maioria das vezes a gente interage com a inteligência artificial através de perguntas. E quanto melhor as perguntas, melhor a resposta que a inteligência artificial vai trazer para a gente. Então, quando a gente vai procurar um produto, por exemplo, né, num chat GPT, por exemplo, quanto mais detalhes daquele produto ou de características que você quer, mais acurada vai ser a resposta que a inteligência artificial vai trazer. Então,
esse é o meu primeiro conselho. E seja curioso, né? Vai perguntando a mais, né? Vai conversando, né? Como se estivesse conversando aqui com o teu coleguinha do lado. Muito bem. Então, a pergunta ainda é a grande fonte, Sem Thiago. dúvidas. Aí eu acho que tem um passo antes que é você se permitir a usar, né? Então você tirar o preconceito. É natural, né? A gente está sendo bombardeado há mais de um ano, né? Com notícias, desde o boom do ChatGPT, com notícias que a IA vai substituir tudo, dando até a entender que ela vem para piorar as coisas do que melhorar, né? A nossa vida como indivíduo. E eu não acho que a gente tem que olhar por aí, né? E isso naturalmente nos gera preconceito, né? Temor de utilizar. Esse preconceito faz com que a gente nem teste, ou se vai testar, já testa para desafiar a inteligência artificial e no primeiro errinho dela a gente fala, pô, não é tudo isso, tal. E você cria um bloqueio, né? Para não se permitir testar, né? Esse tipo de tecnologia. Então eu acho que o primeiro ponto é assim, essa é uma tecnologia que veio para ficar e ponto, né? Porém, ela não é também ela não vai resolver todos os problemas do mundo como estão nos vendendo por aí, né? Só que ela vem para trazer, sim, gerar muitas soluções e também para trazer novos problemas. Ponto. Dito essas premissas, cara, se permita utilizar e começa pelo beabá. O que é o beabá? É algo que você vai conseguir usar, que você sabe minimamente o que fazer. Por exemplo, o ChatGPT. Todo mundo sabe perguntar alguma coisa, que tem curiosidade, né? Como se você estivesse conversando com alguém, só que alguém que tem a capacidade de ser um mentor, né? Por quê? O ChatGPT ele passou em exame de MIT, exame de Harvard, exame da USP, seja lá o que for. Então, se você usar essa tecnologia a seu favor, você vai conseguir coletar muitas benesses, né? Então, e só você usando, experimentando, é que você vai entender as limitações dela também, que eu acho que é algo que poucas pessoas falam, né? Ela nos vendem como se fosse hiper exponencial, sem fim, né? E não sei se é por aí também, né? Isso é uma incógnita e há rumores que não. Então, eu acho que passo a passo, né? Um framework aqui de como você começa. 1, tira o preconceito. 2, entenda que isso pode te ajudar profissionalmente e pessoalmente falando. 3, começa a usar. Começa com o ChatGPT, que é geração de texto. Se permita usar um gerador de imagem, tipo o Midjourney, que é uma ferramenta super famosa. Se não quiser usar o Midjourney, usa o próprio ChatGPT para gerar imagem. Utilize uma ferramenta como o HeyGen, por exemplo, que você pode criar clones seus, né, que você vai ver você mesmo falando, com a sua expressão, tudo perfeito. Tem ferramentas para você clonar vozes, que é super simples, você não precisa ser desenvolvedor nem nada. Você vai gastar 5 minutos fazendo isso, por exemplo, Eleven Labs. Então, eu acho que seria esse passo a passo. E aí, você vai entender as possibilidades e onde isso pode te ajudar no dia a dia e não, né? Então, o Renan, antes da gente começar a gravação aqui, o Renan, de forma muito apropriada, falou sobre uma coisa que você já comentou aí, né, Thiago? Então, quer dizer que a gente tem uma questão de impacto social, Renan, antes de qualquer coisa. Eu queria entender até da perspectiva de vocês, assim, né? Essa questão do impacto da inteligência artificial. Evidentemente, a gente tem aquele impacto funcional, só que a gente vê impacto cultural nas empresas também, ou social que a gente vê nas empresas também internamente com o uso, né? Porque no final do dia a gente vai ajudar as companhias, mas também impacta no dia a dia das pessoas. Eu queria ver um pouco dessa ótica que vocês têm, né? Do benefício funcional, mas também desse benefício e esses desafios culturais que a implementação da inteligência artificial carrega consigo, né? Perfeito. Posso começar essa, Lu? Pode começar, Ti. Olha, aqui eu vivo uma realidade muito estranha, assim, eu tô aprendendo a ler ainda, tá? Porque na startup que a gente empreende lá, a Zaya, por exemplo, a gente criou uma nova profissão, que é uma profissão que é de quem cria e gerencia agentes autônomos de inteligência artificial, que a gente abstrai para funcionários de inteligência artificial para ficar mais fácil, né? Então, essas pessoas que estão entrando nessa, de aprender a fazer isso e tal, cara, elas estão como fonte principal de renda. Tem moleque de 20 anos tirando 30 mil por mês, prestando serviço para PMS, para outras empresas, por aí vai. Por exemplo, o serviço que a Enablers presta para uma Bayer, para uma Vibra e tal, é criando e gerenciando agentes autônomos de inteligência artificial. Do outro lado, né, alguns dos nossos clientes, a gente está substituindo atendentes, né, principalmente em atendimento, a gente está substituindo pessoas por inteligência artificial. Né? Então, de um lado, a gente está gerando riqueza, né, e pô, um caminho que, é o comecinho, assim, e você vê que tem muita prosperidade aqui, que dá para exponencializar mesmo, e do outro, a gente está percebendo que isso aqui é mais eficiente do
do que um trabalho humano em algumas questões bem específicas, por exemplo, atendimento ao cliente, né? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. E aí a gente vê que essa evolução não tem como ser travada, né? Se for ser travada, a gente está quebrando vários princípios de liberdade, enfim, livre mercado, por aí vai. E aí, o que eu entendo? Existe um desafio dessas pessoas serem capazes, né, de utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Por isso que eu acho que a experimentação e você tirar, primeiro de tudo, né, esse preconceito é o primeiro passo para tudo, sabe? Parece esse ser o primeiro impacto social de fato, né? É o primeiro, exatamente. Você conseguir quebrar esse paradigma, né? Sim. E eu concordo contigo, talvez mal vendido nesse momento de vai acabar com tudo, vai mudar tudo, vai substituir todo mundo, todas as profissões de tudo, né? Eu confesso que eu mesmo, nas primeiras notícias que eu comecei a acompanhar, eu tive um pouco dessa sensação que você tá colocando aí. Eu acho que realmente tem uma questão aí, não tem? E existe aquela máxima, né, Thiago, que me falaram já uma vez, eu queria que vocês comentassem também em cima disso, que é você não vai ser substituído por uma inteligência artificial, mas talvez por alguém que utilize bem, né? Então acho que tem essa transição no mercado de trabalho. Como tudo, né? Como que foi o computador, como que foi outras revoluções tecnológicas que a gente viveu, né? Isso aí. Eu acho que é um pouco dos dois. Tem coisas que a inteligência artificial vai substituir mesmo. Sim. Por exemplo, quando a gente estava falando das montadoras, né? Sim. Pô, a robótica, ela substituiu um monte de... Sim. Obviamente tem ser humano por trás desenvolvendo e tal, mas se você olhar a proporção, né, da produtividade, Sim. é 1 para N, né? Um ser humano aqui para N. Então, acho que tem sim, a IA vai substituir algumas coisas, mas a maioria delas, o ser humano tem que estar atrás. Né? Porque, era hiper suscetível a erro, assim. Né? Super então, importante. Aí que eu acho uma oportunidade. E como a empresa de grande porte, Luciana, está enxergando tudo isso e o quanto ela está conseguindo aderir, né? Absorver isso. A gente sabe que empresas maiores tendem a ser mais cadenciadas, né? Sim. No seu processo decisório. Mas conta um pouco, você tem uma caminhada profissional super diversa, né? Super multidisciplinar em termos de nicho de empresas. Conta pra gente como é que você enxerga essas empresas hoje indo atrás dessa tecnologia ou de qualquer outra tecnologia. Eu tenho visto que as grandes empresas, sim, estão trazendo inteligência artificial para dentro, né? Algumas já vinham também já trabalhando com machine learning, data science, né? Que é uma coisa também que já estava sendo incorporada dentro do business. Só que eu acho que agora a coisa está um pouco mais, né, escalada, né? Então, assim, a inteligência artificial generativa, ela veio mais acessível para todo mundo e, né, todo esse boom que veio junto com ela traz também para dentro uma ansiedade de querer usar por conta dos colaboradores. Mas, assim, né, a gente veio para a pergunta, né, anterior, como que eu começo? Então, assim, dentro das corporações, né, eu ainda não tenho visto nenhuma área, por exemplo, responsável por inteligência artificial. Então, assim, eu trabalho dentro de um time de TI, onde a gente está fazendo um trabalho de fundamentos. Então, existe um workshop que a gente usa né, o ChatGPT interno da Bayer para ensinar as pessoas a construírem prompts, né, com inteligência artificial. Então, é um workshop todo gamificado, onde a gente traz ali um cenário onde tem, né, o Sherlock Holmes, e aí o ChatGPT vai ele vai trazer ali o papel do Watson. Então, assim, você é o Sherlock Holmes, né? Vai falar com o Watson através do ChatGPT e vocês têm que resolver o crime. Que legal. Que interessante. Então, assim, esse é um Totalmente workshop... lúdico, né? Isso, é um workshop muito legal, né? Muito bem feito. Ele foi formatado, né, com o pessoal ali da Alemanha e está sendo, né, pulverizado ao redor do mundo através da comunidade de inteligência artificial. Esse é um dos pontos que a gente está trazendo bem bacana. Aí, as outras iniciativas, elas vêm um pouco mais das áreas de negócio. Então, a gente tem 3 áreas de negócio e dentro de cada área de negócio, a gente tem um nível de maturidade. Então, assim, o próprio ChatGPT interno da Bayer, ele veio de uma iniciativa que começou em Pharma. E daí
se globalizou. Que legal. Dentro da nossa, né, da nossa área de negócios de Crop Science, que é a área do agro, a gente tem várias iniciativas rodando, um pouco mais assim para machine learning, predição, porque daí a gente tem ali, né, a condição de tempo, né, quanto de produtividade a gente ganha ali, por exemplo, né, se aplicar tecnologia no plantio. E aí, né, né, a gente tem uma conexão aqui com o Thiago, que é em Consumer Health, que é falar com o consumidor através da inteligência artificial. Então, assim, são várias iniciativas, tudo está vindo como um tsunami, né? Dentro das corporações, eu tenho visto, né, tenho feito benchmark também com alguns amigos, que é difícil, né, a parte de regulamentação, a parte de governança, a gente está tentando escrever como vai funcionar tudo isso. Então, a gente contrata um fornecedor através de Open Innovation, mas e aí, né? Deu certo a POC, o que vai ser o próximo passo depois? Sim. Então, todas essas questões, elas também precisam ser, né, cuidadas dentro, né, das grandes corporações. Deixa eu colocar uma pergunta aqui que eu acho que interessa para a grande maioria da nossa audiência. A Fiesp representa um mundo de 180 mil empresas, né? Esse conteúdo não é dedicado 100% a isso, mas começa por aí. E talvez fosse uma boa forma de introduzir esse assunto para quem ainda está completamente distante e afogado no seu dia a dia. Por enquanto, as plataformas de IA são todas ainda baseadas na mesma interface. Isso quer dizer, eu estou sempre entrando num chat, eu estou sempre entrando numa plataforma onde eu estou inserindo inputs, fazendo perguntas e recebendo aquilo que eu preciso, ou já existe alguma coisa derivada em relação a isso? Digo isso tanto na direção do que você está conseguindo fazer dentro da grande indústria e naquilo que está sendo pensado para o futuro. Qual é a interação? A interação continua sendo só de frente com um site ou já tem mais coisas além disso? Não, tem mais coisas. E vai depender da modalidade também, né? Então, o que é Entendi. legal? Então, vamos lá. Você tem como se fossem subnichos, né? Então, você tem o que eles chamam de texto para texto, texto para áudio, texto para vídeo. O que isso quer dizer? Ótimo. Através de um texto, eu gero outro texto, que aí é quando a gente está falando do ChatGPT, por exemplo, conversacional. Perfeito. Através de um texto, eu gero um áudio, uma música. Através de um texto, eu gero um vídeo. Da mesma forma que você tem vídeo para vídeo, imagem para vídeo, e aí você começa a criar várias ramificações. Agora você tem até alguns testes, né, a partir de um vídeo básico que você cria em casa, você usa uma ferramenta como um Runway da vida, e aí com um prompt, né, com instruções pro modelo, ele vai lá e tipo, parece que foi gravado em Hollywood e tal, uma coisa toda super legal. E tem pessoas já criando os primeiros filmes de IA e principalmente comerciais também. Né? Então você tem essas ramificações. A cada uma delas, você vai ter um tipo de interação, tá? E a principal, que eu acho que é a mais exponencial, é aquela que a gente não vê, que acontece no que a gente chama no back-end, né? Que são através das automações. Então, quando você está fazendo integrações de sistemas, por exemplo, né? Ou seja, sistema com sistema, ou um sistema com IoT, né? Com outro equipamento e tal, você consegue colocar IA no meio dessa brincadeira para melhorar a orquestração, colocar IA para tomar decisão do que fazer, do que acionar, por aí vai. Então, a interface conversacional, ela é só o início, né? E talvez seja a que mais vai se popularizar, porque, segundo a Gartner, McKinsey, entre tantas outras, a primeira, assim, é o primeiro setor, assim, que tem mais propensão para ser otimizado, substituído por inteligência artificial, é a parte de atendimento. E atendimento, via de regra, é feito por texto. E agora tem também, está menos avançado a nível de maturidade, só que está muito legal, você também fazer o atendimento por áudio. Então, vamos supor, você liga para a sua operadora, né, de telefone, seja lá qual for. Você vai ligar agora para resolver um problema simples, você vai demorar 5 minutos só para saber que não era aquele número que você tinha que ligar. Né? Depois de passar por toda uma árvore de decisão frustrante, se é atendido, você já deu CPF, vão pedir de novo aquela coisa toda. Sim. Que ninguém aguenta. Né? Da mesma forma que ninguém aguenta aqueles chatbots tradicionais em texto, ninguém aguenta em áudio também. E a próxima grande tendência em atendimento é você também ter a conversação por voz, né, por telefone mesmo, com esse agente, né?
Então, o texto ele acaba sendo muito difundido principalmente também pelo ChatGPT. Querendo ou não, é muito engraçado. Eu vou muito evento, né? Muita palestra. E sempre tem alguém que fala, né? Em qualquer evento, sempre tem que falar: isso aqui que vocês estão vendo não é novo. A gente já faz isso aqui há 20 anos. Pô, caraca, por que ninguém me mostrou isso? Exato. Caraca, meu, sempre é isso, né? E aí o ChatGPT foi quem trouxe isso, né? Então, e eles trouxeram essa pegada conversacional, né? De você manda um texto, recebe tabela, recebe imagem, recebe isso, recebe aquilo. E aí, naturalmente, também muitas soluções, né? Que empreendedores, enfim, acabaram seguindo esse caminho, né? Mas eu acho que o poder não se restringe a isso, né? E o grande poder mesmo está nas integrações, o que acontece por baixo dos panos, sabe? É a impressão que eu tenho também. E para onde a gente está indo na questão proteção de dados versus inteligência artificial? Você, Luciana, que está exposta aí, de novo, a grandes corporações, é uma grande preocupação, não é? Sim, é uma grande preocupação. Até a criação do nosso ChatGPT interno foi em decorrência disso. Então, assim, a gente está usando, né, os modelos, né, de linguagem que estão disponíveis no mercado, mas a gente mantém dentro do nosso chat interno as informações que são trocadas dentro do chat. Então, a gente já garante que nada vaze para a internet, né? Então, isso já foi uma coisa que eles garantiram que acontecesse. Mas, né, assim, acho que a gente tem bastante gente curiosa, né, experimentando várias ferramentas de inteligência artificial. E aí a gente tem esses problemas, por exemplo, como o Thiago estava falando, um gerador de inteligência artificial de imagens, né? Por exemplo, para a gente fazer nossas campanhas de marketing ou para treinar os médicos sobre um produto novo. A gente coloca ali os dados, né, dos nossos produtos e aí a inteligência artificial reproduz, né, através de uma imagem. Isso tem causado bastante polêmica dentro do nosso, né, das grandes corporações, porque normalmente essas coisas são, essas novas tecnologias, elas vêm com uma frente de tecnologia da informação, de IT dentro das empresas, né, que normalmente é globalizado. Então, dentro, né, de algumas plataformas de inteligência artificial, a gente já está tendo, por exemplo, o Global falando assim, olha, para esse tipo de, né, criação de imagens, usa esse. Legal. Né? Para você fazer, né, conversação, né? usa o chat interno. Né? Para você fazer outra coisa, você também vai usar essas coisas que foram, né, já testadas e aprovadas pelo Global, ou se elas já não foram integradas, né, como a gente estava falando, dentro das nossas, dos nossos bancos de dados, né? Mas isso é uma derivação de algo que já vem acontecendo, não? Porque no momento que se inventou, e eu sou dessa época, no momento em que se substituiu todos os desktops por notebooks, houve uma preocupação porque se ia levar o notebook para casa. No momento que o celular passou a carregar a câmera, calma, Renan, isso não é da sua época. Você já nasceu com câmera no celular. O que as pessoas vão fotografar aqui dentro da empresa, né? Acho que tudo isso teve esse momento, não teve? Eu não sei, me dá a sensação de que é uma derivação de um desafio contínuo, mas de algo que já vem acontecendo, né? A tecnologia foi se aprimorando e a grande estrutura, a grande corporação precisou ir se adaptando. Sim. E me parece que a IA é só mais uma ferramenta que está sendo agora absorvida, né? E até parametrizada, né? Acho que até pegar esse recorte, acho que da Luciana que está aqui com a gente, que é muito importante, que é esse começar pequeno, né? Eu acho que até para quem está ouvindo a gente, se pergunta como que eu posso instrumentalizar isso dentro da minha organização, acho que dificilmente vai conseguir estar no norte da estratégia, né? Mas no começo, talvez, esses pequenos operacionais que vão ganhando eficiência, otimização. E até queria te devolver de novo, Luciana, a palavra para mostrar como foi esse processo do início mesmo. Vocês seguiram essa lógica de começar pequeno e ir escalando para a organização? Como que está a nível de implementação?
Normalmente, o que acontece em empresa tradicional, né? O pessoal do Global IT define e é aquilo meio que top-down. A cultura das empresas, né, e dentro da Bayer, a gente está mudando um pouco ao longo do tempo. Então, assim, antes, né, por exemplo, a gente aqui em América Latina, a gente não tinha nem a chance de palpitar. Né? E hoje já existe uma grande abertura para falar assim, olha, né, a gente tem aqui problemas regionais que queremos usar tais e tais ferramentas. A gente rodou POC, né, a gente rodou prova de conceito, teve lá os saves, teve lá os resultados e os resultados estão aqui. Vamos trabalhar junto? Eu senti que a gente, né, a Bayer é uma empresa bem tradicional, né, com governança, compliance, tudo muito pesado, mas assim, dentro dos últimos tempos, a gente tem conseguido aí algumas colaborações com eles, né, que possibilitam que a gente use, né, que a gente comece a fazer pequeno, que a gente faça essas POCs, né. Uma outra parte, né, Renan, falando que é bem importante dentro das grandes empresas, é assim, o começar pequeno, como a gente testa. E aí eu tenho visto que o Open Innovation foi essencial para que a gente começasse, por exemplo, a testar mais essas ferramentas, né, de inteligência artificial. Então, aqui o nosso trabalho com o Thiago foi, né, uma iniciativa de trazer a startup para dentro, né, do business, que isso é uma coisa que também eu vejo uma tendência que as grandes empresas estão trazendo, né, essas experiências de fora para dentro, né, mas assim, esse ecossistema é bem complicado, né, Thiago, porque assim, uma vez que a gente tem ali as iniciativas, por exemplo, né, de run e de build, né? A gente tem que manter o que existe e olhar para a inovação para o futuro. E aí, o build, né? A gente entra bastante nessa parte de Open Innovation. E agora, assim, como é que, né, a gente vai trazer isso para o run ou como é que a gente operacionaliza, como é que a gente escala isso para o run? Né? Até, por exemplo, ali dentro da Bayer, uma questão que, assim, todo mundo pergunta, todo mundo quer utilizar, né, o Microsoft, o Copilot no Office 365, né, ali no Excel, no PowerPoint, no Teams, né, em toda ali o stack de ferramentas da Microsoft. A gente a Bayer foi uma das empresas que, junto em parceria com a Microsoft, já começou a testar assim que foi lançado, tá? Desde o ano passado retrasado. Só que, né, a gente tem aí uma questão de finanças. Por quê? Assim, para a gente utilizar o Copilot, é cobrado por, né, licença. Né, e 100 mil colaboradores, né? Então, assim, como é que você faz essa conta? Como é que você permite grande, que todo mundo utilize? Sim. Então, assim, né, começa pequeno, mas aí, assim, como que eu trago essas experiências para dentro da estratégia e, né, escalo isso dentro da empresa? Esse, acho que é um grande desafio. Eu não estou me aguentando hoje. Esse tema aqui vai durar umas 2-3 horas no mínimo. Então, quer dizer, Thiago, que o que a Luciana está falando é que inteligência artificial vai se resumir à galerinha do marketing e à galerinha do TI. É isso? Não sabemos. Bom, mas é engraçado, né? Vou colocar só uma observação sobre o tópico anterior sobre privacidade, né? É um desafio você vender, né, para as corporações. E eu tô vendendo isso há mais de 1 ano e meio, né? Então, as objeções que eu tinha antes, muitas vezes eu não tinha resposta. Por exemplo, qual é a preocupação, né? A preocupação que chama a atenção sobre privacidade de dados quando a gente está falando de inteligência artificial. É do LLM que você está utilizando, por exemplo, o GPT da vida, o Llama, seja o que for, ele ser retreinado com seus dados estratégicos, né? E houveram alguns casos desses. De alguns colaboradores estavam usando o ChatGPT normal, ali, pessoal, e tiveram dados que depois averiguaram que o LLM foi retreinado. Porque esse modelo, né, ele é retreinado de tempos em tempos, seja com informações, dados sintéticos, que eles chamam, né, criados pela própria IA, ou dados de interação. Então essa era a principal preocupação. E aí não só a corporação se adaptou, mas como esses provedores, né, também se adaptaram. Hoje, por exemplo, você tem numa própria OpenAI, que é o principal provider, não tem como assim, eles têm a opção de
você não serem permitidos de retreinar o modelo. Seja você usando como B2C, como indivíduo, seja você usando como corporação. Aí, óbvio, se fica à mercê se eles estão cumprindo o acordo ou não. Claro. Mas como tudo, como você usa o Google Cloud, como você usa um banco de dados, por aí vai. Né? Então, foi uma adaptação mútua, assim, né? E sobre isso tudo que a Lu trouxe, né? Sobre a área de Open Innovation, começar pequeno, cara, é isso aí. Assim, ó, sei lá, posso dizer que 95% dos projetos que a gente entrou nas empresas foi através das áreas de inovação aberta, né, que são áreas que têm, por definição, né, ousar um pouco mais, testar um pouco mais. E isso aqui mostra... É engraçado, porque tem diferentes empresas que a gente atua e cada uma dessas empresas estão num grau de maturidade de inovação, né, e de transformação digital. Então, você pega uma Bayer, por exemplo, assim como uma Porto, cara, é muito bom trabalhar. Porque é uma empresa organizada, se você quer tal dado, tem tal informação, sabe onde está, por aí vai. Enfim, tem um grau de maturidade interessante. Você tem empresas que não têm um data lake. Empresas que estão na bolsa que, cara, não tem um banco de dados para você se integrar, não tem uma API, não tem nada. Aí você fala, eita, peraí. Então, todo aquele processo de transformação digital que nos venderam durante esses 10, 20 anos aí que passaram, mais, né? Cara, bilhões investidos. Exato. Tipo, cara, não foi devidamente feito. E aí você fala, Cacilda. E quem não avançou na inovação corporativa, tipo, a Lu tá trazendo aqui conceitos claros de corporação ambidestra, né? Que você inova para o core, mas você está inovando para olhar lá para frente. Sim. É complexo fazer isso. Sim. Ainda mais uma corporação, pô, gigantesca como uma Bayer, como uma Vibra, por aí vai, né? Então, teve muita empresa que ficou para trás. E vai ter que correr atrás no fundamento, no beabá, de saber fazer as coisas simples, de fazer lean, né? De tipo, experimentar, fazer POC, não tem que ser projeto caro, tem que ser coisa rápida. E a inteligência artificial, ela permite isso. É diferente do de antes, né? Eu venho do mercado de transformação digital clássico, assim. Eu lembro, era tipo assim, 3 meses, e olha lá, para você sair com um MVP, né? O produto minimamente viável, e uma grana, assim, porque você não conseguia subir nada sem você levantar uma squad, sabe? Você levantar um time completo, aquela burocracia toda, especificação atrás de especificação de projeto. Já a IA, você consegue ser muito mais enxuto e entregar muito mais. Específico, né? Sim. E no 3º mês você já está provando resultado. Sim. Então é uma velocidade absurda, assim. E aí tem já tem algumas empresas, por exemplo, a Gartner, né? Que é uma empresa que faz pesquisa, né, no setor de tecnologia e cria algumas metodologias, a gente segue muito isso, assim. Eles têm um grau de maturidade da IA generativa na sua operação, né, falando da corporação. E ele traz que você tem 5 níveis, tá? Uhum. O primeiro nível é quando você acaba tendo algum tipo de interesse, fala, tá bom, tem uma pessoa ali de uma área X experimentando alguma coisa, o diretor falou, tá bom, pode usar o ChatGPT, sabe, aquela coisa Sim, assim? sim. O cara tá explorando alguma coisa. O nível 2 é quando você já tem algumas POCs, né? Então, por exemplo, uma área de inovação aberta, que já está pegando algumas startups de maneira formal, por aí vai. Nível 3 é quando você institui uma torre, tá? Então, você já tem uma área. A única empresa que eu conheço que tem isso, obviamente eu tenho uma visão limitada, né, sobre o mercado, mas é o mercado Bitcoin, que, obviamente, comparado a uma Bayer, é uma empresa bem menor, só que não é uma PME qualquer, né? Então é uma empresa grande. O mercado Bitcoin tem uma área formal, tem diretoria de inteligência artificial, vem treinando os colaboradores internos, desenvolvedores, tudo focado nisso. Que aí o desafio deles é chegar no nível 4, que é o quê? Da mesma forma que muitas vezes algumas corporações já não precisam de uma área de inovação, porque a inovação está enraizada através de uma inovação aberta, por exemplo, que coleta os desafios com as áreas, é capaz de conectar startup, solução de cá para cá. Enfim, a inovação acontece porque os processos estão bem estabelecidos, a maturidade dos colaboradores está bem claro, aí você chega nesse nível 4 com inteligência artificial, entende? E aí, por fim, é o nível 5, que é o máximo, que é de você ter uma operação autônoma, né? Então, você ter algumas operações da sua corporação 100% autônomas, por esses agentes, por aí vai, né? Mas quanto maior a corporação, mais lento, naturalmente, vai ser esse processo, né? Então, quando você vê de uma Bayer, uma Porto, uma Vibra, todos esses players, assim, eles, via de regra, estão no estágio 2, né? E aí, a sua linha do tempo vai trazer para o estágio 3,
né, que é você instituir uma torre e por aí vai. Então, e aí alguns estão nesse estágio 2, né? Você tem um range de maturidade, né, dentro desse recorte. Alguns estão mais avançados, outros estão mais imaturos. Essa maturidade, ela não está relacionada com inteligência artificial. Ela está relacionada com a transformação digital e o grau de maturidade de inovação. Matéria-prima. Entendi. Isso é muito louco. E até ia entrar um pouco nesse tema que você falou, Thiago, e linkar um pouco o que a gente falou no começo, né? Sobre o mercado de trabalho e como que essas transformações vão mexer com isso. E até a perguntar para a Luciana, como que foi nesse processo de implementação que vocês tiveram, essa questão cultural, até dos funcionários, colaboradores de vocês, entender esse processo nessa área de inovação, que está interagindo, que está perguntando dado, que está perguntando uma informação. Como que foi esse processo educacional também de implementação da tecnologia? É bem complicado, né? Mas vamos lá. A gente, dentro das áreas de negócio, a gente sempre tem um representante de TI, né, como business partner, por exemplo. Então, assim, essa pessoa, ela tem ali um chapéuzinho para trazer, por exemplo, né, toda essa parte de, por exemplo, de infraestrutura, né, e planejamento que o Thiago estava falando. Então, assim, banco de dados, né, a parte de segurança de redes, infraestrutura, né, como é que a gente, né, por exemplo, o servidor em cloud. Então, assim, normalmente a gente já tem, e essa pessoa, ela tem essa visão um pouquinho mais acurada sobre tecnologia e sabe, né, tudo que a gente consegue fazer. Então, é legal a gente ter essa pessoa dentro do negócio para né, alavancar todas essas iniciativas que vão ser feitas dentro, né, do business. Então, ali, né, no caso de Consumer Health na Bayer, eu estava sendo essa pessoa que estava, né, em uma parte, né, olhando para a parte técnica e também, né, desvendando ali a burocracia, Conciliadora né, do processo, né? E exatamente. Então, um pouquinho de projeto, um pouquinho de Excelente. tecnologia, né, um pouquinho também de compliance interno, né, que a gente meio que penou um pouquinho para conseguir cadastrar fornecedor, para, né, para depois criar, né, o contrato, né, que assim, né, se vocês forem olhar, grandes empresas, quando vão assinar contrato com fornecedores, assim, são 15, 20, 30 páginas de contrato, né? Porque tem a parte do legal, tem a parte, né, do pessoal de compras, né? Então, assim, não é uma área só envolvida, são várias. Então, assim, a gente acaba tendo, né, e a pessoa que está trazendo todos esses projetos, todas essas iniciativas, elas têm que ter uma consciência de que vai ter que passar por tudo isso, né? Então, assim, eu tenho aprovação do executivo, sim ou não? Eu tenho budget, né, aqui pro meu, dentro, né, do planejamento do meu produto, eu tenho, né, regras internas, né, de processos para trazer essa startup para dentro, né? E aí depois, né, trouxe eles para dentro. Como é que eu vou, né, me relacionar com a startup? E aí, por fim, né, depois como que a gente vai estabelecer o relacionamento pós-POC, né? Então, assim, daí tem aí toda, né, o papo de né, da startup ser comprada, né, ou daí depende muito da estratégia da empresa, né, que como o Thiago falou, a maioria das empresas ainda não estão lá. Exato. Então, né, essas são todas as preocupações que alguém, né, que também vai olhar para a inteligência artificial também tem que ter consciência. E nesse sentido, Thiago, diz um pouco para a gente quais são os erros que uma empresa... Porque a gente tem que ter sempre a ótica do seguinte, nós estamos aqui, de novo, antes de mais nada, falando para 180 mil empresas, né? O conteúdo que a gente produz aqui é um conteúdo absolutamente aberto, mas a gente sabe que o primeiro direcionamento disso é para os associados dos nossos sindicatos. E para quem está nos assistindo aqui hoje, que deve estar nos vendo aí cheio de dúvidas, a gente sabe, já deu tempo de fazer uma contratação errada de alguma coisa relacionada a IA, um serviço de IA errado? Já tem alguma experimentação desse tipo no mercado da empresa, ou que não estava atualizada digitalmente o suficiente para contratar um serviço como esse, uma consultoria ou qualquer coisa do gênero, ou de fato foi olhar para a IA do jeito errado? Já tem alguma experiência que a gente pode dizer para a nossa audiência que desviou daquilo que era o objetivo
inicial do contratante? Legal. Ó, do que eu passei, assim, né, que a gente fica tão imerso que acaba sendo o que eu tenho de informação, né? É o que aconteceu, expectativa versus realidade, né? Então, vamos supor, poxa, eu quero substituir meu suporte nível 1 e nível 2, né? Trocar aqui meus 100 colaboradores que fazem atendimento por um funcionário, né, de inteligência artificial. Pô, show de bola, é possível. Ah, quais são as principais perguntas? Não tenho. Ah, tem os sistemas aqui que o Excelente. atendente, né, ele tem que consumir para verificar o registro do usuário, aquele tipo de coisa. Tem API? Eu não tenho. Então, eu acho que existe, aí volta ao basal do que a gente estava conversando, né? O erro, se a gente for chamar assim, né, o desconhecimento, é de você não ter um alicerce montado para você fazer projetos mais avançados, né? Eu acho que é esse quesito. Outro quesito Conhecer, só abrir um parênteses aqui, conhecer a própria empresa sob o aspecto digital. É isso aí, É isso, exatamente. né? E não quer dizer que o fato de você não ter APIs tal seja um impeditivo, tá? Uhum. Posso pegar pelo caso da Bayer mesmo. Ali, meu, assim, para mim foi uma surpresa muito grande, né? Porque como geralmente as empresas estão fazendo? Elas fazem projetos curtos, né? Pilotos, que duram geralmente 3 meses. Depois desses 3 meses, você decide se você pivota, né? Ou seja, tira aquilo, faz uma nova rodada, se você escala, né, aquele projeto, ou seja, se ele vira mesmo ao core, ou se você pausa aquela brincadeira, né? Você decide isso. E geralmente as empresas fazem projetos internos para colaboradores para mitigar riscos, né? Porque eu acho que um dos preconceitos que a gente tem, um dos receios também que as corporações têm naturalmente, é a tal da alucinação, é a tal da IA errar, não performar, o fornecedor não sabe o que está fazendo. É o que mais tem. Da Bayer, não. Da Bayer a gente já chegou, colocando algo no Instagram, assim, atendendo o consumidor final. Tipo, o piloto foi bem assim. Falei, cara, sensacional, incrível, assim, super legal. Então, um risco muito alto, né? Ainda mais quando você está tratando de medicamento. Sim. Um outro parceiro nosso, a gente está falando com bula. São milhares de bulas treinadas, não pode errar de maneira alguma. Sem Né? dúvida. Então, risco altíssimo, assim. Então, dito isso, peraí, me perdi o que a gente estava falando. Os exemplos de erros Perfeito, isso aí. que se podem cometer ao E aí, contratar. dito isso, eu acho que tem que ser nem 8 nem 80, né? Em qual aspecto? Nem você já, do dia para noite, querer substituir aquele seu chatbot tradicional, que por pior que seja o seu principal motivo de reclamação no Reclame Aqui, mas que atende milhões de pessoas por dia e funciona, né? Querendo ou não, apesar dos pesares, funciona. Você querer substituir do dia para noite para IA generativa que você nunca experimentou, da mesma forma de você não se permitir experimentar, né, por burocracia. E aí que vem a questão do que a gente estava falando dos níveis de maturidade de experimentação. Porque aí eu acho que o principal erro do que eu vi, né, além de você ter expectativa e realidade, não é muito bem um erro, né, porque é super fácil de alinhar isso, é a questão de você não se permitir experimentar, testar alguma coisa com o receio. Ah, se meus dados vazarem, mas esses dados são públicos, não tem problema. Ah, mas se isso, se aquilo. Aí trava a inovação, não testa, né, por esse tipo de receio. Tinha um projeto muito legal com uma corporação do mundo de bebidas que a gente ia fazer, e a diretriz global era a aprovação global de qualquer iniciativa tal, e demoraria 8 meses, 9 meses para uma aprovação de um piloto. Né? Então, 9 meses nesse mercado, muita coisa mudou. Né? E eles perderam a oportunidade de aprender, né, e testar, e coisas que não tinham tanto risco assim, né, por esse tipo de receio, que é compreensível também. Né? Então, acho que o conselho cara, tá com receio, e tem que ter mesmo, começa com projetos internos, né, que tenham baixo risco. Começa a trabalhar com dados que já são públicos. Né? Você não precisa trabalhar necessariamente com dado específico do seu consumidor, ou dados de alto risco, dados de finanças, seja o que for. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o principal erro é não se permitir testar por receio de dar alguma coisa errada. E nesse sentido, e de novo, temos sempre que lembrar
que a gente pode estar comentando, conversando coisas aqui para quem já tem alguma expertise no assunto, mas majoritariamente estamos falando para quem provavelmente tem zero de conhecimento no assunto. E nesse sentido da resistência que você tá marcando aí, Thiago, dá para dizer então que as pessoas não podem confundir a ideia de serem usuários ou programadores nesse processo. Isso quer dizer, eu não vou usar porque eu não sou um programador, né? Isso tem isso também, certo? A pessoa precisa vencer um pouco disso também. Precisa, e esquece, assim, porque a cultura de inteligência artificial, ela traz um viés muito forte de no-code, ou seja, de você ter soluções que você não precisa ser desenvolvedor para fazer coisas que até então somente desenvolvedores fariam. Entende? Então, isso é meio que o cerne, assim, de IA. O que a galera está construindo tem soluções mais complexas, mais básicas, mas o que eles estão construindo é dar superpoderes para nós, até então stakeholders de negócio, que ficava vendido para desenvolvedor. Excelente. Hoje você como stakeholder de negócio, se você romper essas barreiras que a gente está falando, cultural, aquela barreirinha de entrada que você vai ter numa ferramenta nova, tal, aquela ferramenta foi feita para você fazer integrações, para você fazer automações, e sem você saber fazer uma linha de código. E aí que tá a beleza da brincadeira. Porque até então, tecnologia, querendo ou não, cara, é para um nicho super assim de pessoas, né? Onde dentro desse nicho tem aquele range assim, sabe? Aquele 1 em 1000 que é muito bom no que faz, né? Agora não. Agora, poxa, se você sabia fazer, por exemplo, flowchart, né? Tipo, user flows, saber fazer qualquer tipo de diagramação, se não souber, aprende, você vai conseguir sair do outro lado com muitas dessas ferramentas aí no code que te dá, vamos chamar de superpoderes, né? Que interessante. Então, isso eu vejo na prática, assim. Eu mesmo sou desenvolvedor. Tô deitando nas automações. Não, hoje, pô, sou indispensável no time lá de desenvolvimento, entende? E é legal pra caramba, assim, você consegue ajudar, você se valoriza também, né? Enfim, é bem legal, assim, sabe? Então, caindo de cabeça, eu acho que tem bastante caminho, vale bastante a pena. Que bacana. Fabrício, acho que até puxando, como você trouxe, né? Acho que a grande parte do pessoal que está acompanhando a gente não se enquadra muito nos exemplos que a gente já tinha trazido até aqui, né? De área de inovação, squad. É a pessoa ali que talvez ele seja o único entusiasta ali da indústria, entusiasta da pequena e média empresa que quer fazer um tipo de transição, né? E até o nome do podcast, né? Que a gente fala, o Indie Hubcast, que é a informação e inteligência para empreender e crescer. Gente empreendendo com tecnologia, às vezes sozinha, tocando uma área de marketing ali, sozinha, utilizando inteligência artificial, né? Então, até, Thiago, eu queria que você comentasse um pouco em cima dessas novas oportunidades que nasceram para pequenas indústrias crescerem, às vezes não tanto o produto, mas alguma área ali administrativa, lateral que tem ali para sustentar essa operação e como tem gente empreendendo unicamente, exclusivamente com inteligência artificial. Muito legal, pergunta bacana. Ó, o tal do Sam Altman, que é o CEO lá da OpenAI, né? Ele tem uma bagagem bem interessante, assim, para quem não sabe, ele foi CEO também da Y Combinator, que é a principal aceleradora lá do Vale do Silício, né? Então o cara, assim, tem uma bagagem bem interessante no meio de tecnologia, né? E ele disse que, assim, né? Antes, para você ser uma empresa de $1 bilhão, né? Um unicórnio, você tinha que ser basicamente uma indústria, né? Você ter diversos ativos, diversos colaboradores, por aí vai. Então veio empresas como WhatsApp, Instagram. Pô, o WhatsApp bateu 1 bi com 33 pessoas. Né? Então veio essa plataformização. Instagram com 13 pessoas. Sam Altman disse que com essa vinda desses funcionários de IA e esses times de funcionários de IA, que a gente chama de multi-AI agents, a gente vai estar vendo nos próximos 4, 5 anos uma empresa de $1 bilhão com uma pessoa. Olha só. Né? Então, o intraempreendedorismo ou empreendedorismo, ele nunca... Eu acho que assim, nunca foi tão vivo, né? Porque é difícil você empreender, né? Por N fatores que o pessoal que está assistindo sabe muito mais do que eu saberia expor aqui, né? Então, quando você entende que agora você pode criar agentes, né? Eu gosto de abstrair para ficar fácil. Você pode criar funcionários de inteligência artificial e não só, você pode criar times de funcionários de inteligência artificial, né, para tocar uma empresa, seja lá o que ela for, você ganha literalmente superpoderes. Né? Onde que eu vejo que a maturidade está alta dessa brincadeira? Né? Que não é futurologia que está funcionando. Atendimento, tá? Então principalmente suporte nível 1, atendimento ao cliente, qualificação de lead,
né? Então, sabe aquele negócio de você qualificar o lead e passa para o closer? Qualifica o lead, um caso de uma concessionária que a gente está conversando. Eles têm que qualificar o lead e fazer o agendamento para o test drive na loja, né? O agente faz isso perfeitamente, melhor que o ser humano. Trabalha 24/7, não vai te processar, todas aquelas benesses que a gente sabe autônomo. Então, toda essa parte, assim, tá com uma maturidade muito alta. Criação de conteúdo, maturidade super alta também. E aí tem alguns rumores, né? Que então, tipo, poxa, para geração de código vai ficar super alto também, mas até então não vi isso na prática. Então, acho que tudo que condiz atendimento, você já pode contar com isso, né? E não só atendimento também, para tomada de decisão, que eu acho que aí está a chave da inteligência artificial e se diferencia muito, né? Vamos pegar um caso da indústria, assim. Você tem um maquinário, né? Você tem um sistema envolvido e o maquinário quebrou, né? Aquele sistema recebe um alerta. Geralmente, o que vai acontecer? Uma pessoa vai ver aquele alerta e vai tomar uma decisão. Pô, vou contratar o fornecedor, alguma pessoa que já está aqui no time, né, para ajustar, vou trocar a máquina, seja o que for. Se você partir da premissa que a IA é capaz de tomar decisão, dado variáveis, né, que você pré-definiu, assim como você pré-define para um colaborador, os caminhos que ele pode seguir, a IA vai dizer o que vai fazer. A IA vai falar, pô, eu tenho que contratar o fornecedor. E não só isso, ela vai lá e contrata. Ela vai lá, tipo, não, é uma task no board, aqui no Kanban. Uma recalibração, né? Eu acho que para além do defeito, ou antes do defeito, recalibrações são questões bastante usuais da indústria, né? A máquina perdeu a calibração, né? Perfeito. E aí, você tem que entender que assim, tá bom, então antes o que só uma pessoa, a partir dos dados, podia tomar decisão, agora a IA pode tomar. Né? E não só ela dar um parecer, mas ela também pode efetuar uma ação. Ela pode dar o próximo passo, sabe? Ela analisa, sugere e pode até executar, né? Exatamente. Então é muito legal, meu. Mas aí, voltando ao caminho do tipo, eu, indivíduo, né? Empreender com isso, aí, cai de cabeça, mexe com isso, se permite tentar aprender um pouquinho de automação. Você tem um monte de ferramenta no-code para isso. Você tem o tal do Make que faz isso, N8N. Você tem outras ferramentas que é pra gente que não desenvolve, assim. E você vai ganhar superpoderes, sabe? No mínimo, você vai ser mais produtivo no que você faz. E mais substituível. Que bacana. E você usou uma palavra que eu queria transferir aqui para a opinião da Luciana. Você falou sobre intraempreendedorismo. Como é que a empresa consolidada, tradicional, convencional, está enxergando isso hoje na linha daquilo que é inovação, na linha daquilo que é inteligência artificial? Você enxerga um canal, a grande indústria, a grande empresa está conseguindo dar vazão a esses intraempreendedores, Luciana? E se sim, como? Eu acredito que sim. Até pegando um gancho do que o Thiago falou agora há pouco, né? Então, assim, como a indústria ela pode, né, trazer, por exemplo, as tecnologias para dentro, né? Eu passei por isso há um tempo atrás dentro do nosso time de TI, né? Então, assim, a gente tem diversos assuntos a serem tomados conta. Por exemplo, assim, a infraestrutura, né? Os laptops dos funcionários, tem a parte de telefonia, tem a parte de redes, né? Então, assim, são vários tópicos dentro de IT, né? E o que acontece ali, né, dentro do rock and roll, que eu gosto de falar, né? A gente depende muito de pessoas hoje ainda, né? E a maioria das empresas hoje eu também vejo que depende muito de pessoas. Então, assim, todo o processo, por exemplo, né, de logística de IT, por exemplo, né, desde o recebimento dos equipamentos, instalação, cadastrar como patrimônio, isso, aquilo, né? Então, assim, hoje, né, eu estava até investigando esse processo com eles, então, assim, hoje eu tenho uma pessoa, né, que trabalha lá há 30 anos, que o conhecimento está todo ali na cabeça dele. E aí, eu tenho trazido muito, assim, né, com um pensamento empreendedor, né? Falo assim, gente, né, eu tô fuçando a inteligência artificial. Vamos criar um agente com o conhecimento desse cara, né? Para ele poder tirar férias. Se ele tiver uma dor de barriga, precisar sair, né? Não só dor de barriga para todo mundo. Exato. Não ser dor de barriga para todo mundo. E para
quem está entrando depois da gente também saber como funcionam aquelas coisas, Gestão né? A de transferência de conhecimento, Que conhecimento. legal. Então, assim, ali, né, por exemplo, numa ideia assim, putz, né, a gente tá aqui, né, com aquilo dentro da cabeça da pessoa. Falei assim, gente, vamos criar um agente, né? E aí, assim, como o Thiago falou, existem N ferramentas que possibilitam que a gente consiga fazer isso, né? E aí, assim, também pesquisando, na Fiesp também, outro dia, eu fui no AI Summit, e lá eu estava vendo um case que o pessoal da Amazon trouxe. Eles têm lá uma plataforma que se chama Party Rock, né, que é, né, alimentada por inteligência artificial. Você coloca as informações lá e o agente já é criado, assim, sem nenhum, né, conhecimento técnico. Então, assim, é questão, assim, da gente ser curioso e fuçar um pouquinho, mas das dores que a gente tem, por exemplo, como o exemplo que eu falei agora, né? Tudo na cabeça de uma pessoa e eu preciso expandir aquele conhecimento, né? Também aliar, né, o que está vindo aí de novo com o que é aquilo de manter o seu negócio. Sem dúvida. Muito, muito interessante. Muito bem. Muito bem. Não sei, Renan, se você quer passar mais alguma coisa, a gente precisa começar a caminhar para o nosso fim aqui. Passou rápido demais, Foi gente. muito rápido. Nossa. Eu tô olhando pro tempo aqui angustiado, né? Que acho que esse papo renderia. Exato. Eu tenho mais 1 milhão de perguntas aqui. Não, acho que primeiro agradecer vocês. Acho que até trazer alguns pontos que eu anotei aqui para fixar, né? Essa questão do run and build que você trouxe, né, Luciana, que é importante. Sim. A gente também não querer fazer mudanças drásticas e achar que isso vai transformar, porque a nossa organização ali centenária, com um histórico, um core ali muito bem definido, mas que a gente pode construir estratégias ali que colaboram para esse desenvolvimento. E eu acho que o Thiago instigou muita gente aqui, muitos ouvintes, a começar a, se já não mexia, se já não interagia com algum tipo de inteligência artificial, começar a trabalhar, seja para empreender, ali, melhorar o seu empreendimento, como é o meu caso aqui, acho que saiu muito, muito empolgado com algumas coisas que eu vi, como quem está ali na pequena, média, que já tem algum processo que já, né, automatiza, já trabalha e que quer escalar mais, quer desenvolver. Então, acho que o papo foi muito rico. Fabrício, obrigado pelo convite aqui também e obrigado. Muito bem, muito bom. Também queria agradecer você, Thiago, você, Luciana, pela presença aqui com a gente. E queria pedir para que vocês deixassem uma última mensagem. Lembrando sempre que a ideia aqui é transmitir uma mensagem para empresários, para empreendedores, né? A gente, obviamente, tem o público em geral, mas o que a gente pode dizer para as pessoas que nos assistem em relação à questão de inteligência artificial, começando por você, Luciana. O que a gente pode deixar de mensagem aqui, engajadora, né, e desmistificadora, se é que essa palavra existe, em relação à inteligência artificial? Eu acho que o meu conselho aqui seria comece com pequeno, né, e depois vai pensando em crescer. E aí, outra análise também que eu gosto de trazer é assim, onde dói mais, né? Então, assim, em que lugar dentro da tua empresa Eu tenho dói uma mais? lista das minhas empresas, tem uma lista. Posso começar a falar já? Vamos priorizar, né? E dentro dessa priorização, onde a gente consegue, né, otimizar ali a dor, né? Que daí, assim, você trazer a tecnologia para trazer valor para o trabalho que é feito por pessoas. Bacana, bacana. Você, Thiago? Boa. Não, pô, primeiramente agradecer, assim, quando qualquer interação que eu tenho com vocês da Fiesp, assim, eu até falo para meus pais, né? Porque, pô, pra mim é um maior orgulho, assim, é uma honra nós mesmo, também. assim, só bora. Eu acho assim, né? Eu venho estudando bastante sobre algumas coisas e eu venho aprendido que tem 2 formas de você ver as coisas, né? Que a gente tem em segurança, por exemplo, inteligência artificial. Copo meio cheio ou copo meio vazio, né? E sempre terão pessoas que vão estar olhando das 2 formas. E as pessoas que estão olhando com o copo meio cheio farão alguma coisa com aquilo para surtir de bom. No mínimo, a experiência vai ser menos frustrante, você não vai se corroer por dentro, né? Então, acho que é algo que eu venho fazendo há um tempo e tem dado certo, assim, e pares meus também. Olha isso como um copo meio cheio, olha isso como uma fonte de oportunidade, né? E o resto vai acontecer, né? A única certeza é, se você olhar tudo isso com o copo meio vazio, né, com temor, etc, tal, além de você se desgastar emocionalmente, você vai deixar oportunidades passar e você não vai extrair nada bom disso, né? Enquanto
seu concorrente pode estar olhando com o copo meio cheio e pode estar extraindo muito valor daquilo a médio e longo prazo, né? Então, acho que cara, olha isso com o copo meio cheio, abraça isso, vai com tudo, incentiva seus colaboradores a aprender, né? A Gartner ali que eu citei, esse artigo eles trazem que você tem que capacitar seus colaboradores, você tem que experimentar pequeno, você tem que recorrer a ferramentas, fornecedores, né? Então, incentive. Quem tiver, sabe, angustiado para aprender, dá espaço para esse cara, investe nesse cara que eu acho que tem caminho. Acho que seria isso aí. Bom, a gente sempre termina os nossos episódios incentivando a nossa audiência a tomar atitudes, né? No sentido empreendedor, no sentido produtivo, e eu acho que mais do que nunca hoje foi uma aula. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado, Thiago, obrigado, Renan, por ser nosso co-host aqui no dia de hoje, e agradecer principalmente a você, nossa audiência, que tanto nos prestigia, e deixar aqui uma questão adicional que eu não costumo fazer nos nossos fechamentos, mas foi muito bom ver você hoje, Luciana, falando sobre a participação de eventos na Fiesp, que agregaram conhecimento para você. O Thiago já esteve lá como palestrante. Venha participar dos nossos eventos na Fiesp. A gente pensa os nossos eventos com muito carinho, com muita dedicação. A gente realmente se empenha para trazer para o nosso público, para o nosso quórum, conhecimento de qualidade. Tá? Então, agradecer novamente à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e pedir para vocês nos sigam nas nossas redes sociais, acompanhem a nossa programação. A gente é muito feliz fazendo o que faz aqui e espera deixar para vocês também conteúdo de qualidade. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.